Teorias da conspiração sempre despertam nossa curiosidade. Mas e quando essa teoria é tão bizarra e macabra que se torna realidade? Hoje, iremos explorar as 10 teorias da conspiração que acabaram sendo comprovadas e levadas a público, causando horror e desespero em muitas pessoas. A número 1 vai te surpreender. Número 10. Encobrimento de Roswell. No verão de 47, um objeto caiu na Terra em Roswell, Novo México. Teorias de que era uma espaçonave alienígena têm permeado a cultura pop por mais de meio século. Desde que todo mundo pensa que Roswell foi o primeiro avistamento de um OVNI nos Estados Unidos, e essa lorota. A Força Aérea dos Estados Unidos afirmou que o objeto era apenas um balão meteorológico, o que só adicionou combustível ao fogo, e os teóricos da conspiração estavam certos. Não era um balão meteorológico e houve um encobrimento, mas também não era uma nave alienígena. Provavelmente, o objeto era um balão de alta altitude lançado como parte do projeto Mogul. Esses balões tinham como objetivo detectar ondas sonoras de testes de bombas atômicas soviéticas durante a Guerra Fria. O exército dos Estados Unidos não poderia ser exatamente honesto sobre isso nos documentos agora. Se você acha que isso é outra história de cobertura, bem, melhor não ser outro trabalho de espião russo. Número 9. A grande mentira do tabaco. Há um amplo uso dessa tecnologia que é chamada de química de amônia, que permite que a nicotina seja mais rapidamente absorvida nos pulmões e, portanto, afete o cérebro e o sistema nervoso central. Fumar causa câncer de pulmão e muitos outros efeitos adversos à saúde. Cientistas demonstraram isso de forma definitiva na década de 50. No entanto, a opinião pública vacilou por décadas, com fontes surgindo para gerar controvérsia e debate. Alguns suspeitaram que a indústria do tabaco estava suprimindo e distorcendo os fatos através de uma campanha coordenada, e eventualmente veio à tona que eles estavam juntos. As maiores empresas de tabaco do mundo iniciaram a Operação Berkshire para gerar falsa controvérsia e debate. O grande tabaco sabia que fumar causava câncer e que a nicotina era viciante. Eles decidiram não tornar os cigarros menos prejudiciais porque a dependência lhes rendia muito dinheiro. Isso só mostra que onde há fumaça, muitas vezes há fogo. Número 8. Os White Sox jogaram a World Series. Os Chicago White Sox estão registrados como tendo um dos maiores jejuns entre as vitórias da World Series, com 87 anos. No entanto, nem sempre foram conhecidos por sua má sorte. Sox venceu em 17, e eles até tiveram um maravilhoso jogador como Shoeless Joe Jackson na equipe. Mas rumores durante a série de 19 alegavam que os jogos estavam combinados. O White Sox perdeu a série, mas os rumores persistiram no ano seguinte. Eventualmente, um grande júri encontrou evidências de que 8 jogadores, incluindo Jackson, embora seu papel seja contestado, estavam envolvidos em uma conspiração para receber dinheiro em troca de jogar a série. Eu acho que os jogadores do Black Sox viram uma grande recompensa pelo que estavam fazendo. Eles poderiam ganhar tanto quanto seu salário anual em uma semana para consertar a World Series, embora um julgamento os tenha considerado inocentes. Eles foram, no entanto, banidos permanentemente da liga. Número 7. Agentes nefastos infiltraram o governo. A Igreja da Cientologia é infamemente sensível sobre qualquer crítica à sua organização. Eu não quis dizer nada com isso, nem sei como comandar. Mas sua influência sobre celebridades é bem conhecida, e as teorias sobre sua influência sobre o governo também estão lá fora, e aqui está o resultado. Os cientologistas realmente infiltraram o governo nos anos 70. Pelo menos 5.000 membros da organização realizaram espionagem em agências governamentais e organizações privadas, e isso não era um elemento marginal. A esposa do fundador, Mary Sue Hubbard, se declarou culpada e foi para a prisão. Foi uma das maiores infiltrações em larga escala no governo dos Estados Unidos na história. Tudo isso foi feito com o objetivo de destruir evidências que pintavam a cientologia de maneira desfavorável. E graças a Deus, essa operação
teve o efeito oposto. Número 6. O FBI espionou ativistas políticos. Todo o poder para todas as pessoas. Aqueles envolvidos em protestos políticos e outras causas ativistas frequentemente têm paranoia de que estão sendo observados, e eles estão certos, porque isso já aconteceu antes e pode acontecer de novo. Fitas das suítes de hotel, relatórios do FBI, essas são informações que não deveríamos ter. Do final dos anos 50 ao início dos anos 70, o FBI se envolveu em vigilância ilegal, infiltração e interrupção de movimentos de protesto e outras organizações consideradas subversivas. Ele percebeu o quão doente os Estados Unidos estavam, procurando revelar a verdade sobre a segregação. Isso variava de movimentos independentes a movimentos de direitos civis a organizações feministas. Eles até tinham John Lennon, o ex-vocalista dos Beatles, sob vigilância. Então, o programa chamado COINTELPRO foi abolido em 71, porém, outros podem ter ocupado seu lugar. Isso representa a parte mais sombria da história da agência americana. Número 5. A primeira presidente dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos ainda não tenham eleito uma mulher para o cargo de presidente, pelo menos pelo colégio eleitoral, alguns teorizam que uma mulher já assumiu os deveres do cargo em 19. O presidente Woodrow Wilson sofreu um derrame debilitante, o deixando confinado à cama e parcialmente paralisado, com o julgamento prejudicado. Por mais de um ano, a esposa de Wilson, Edith, o ajudou a governar o país até o ponto em que ela basicamente estava desempenhando seu trabalho em todos os aspectos, exceto no nome. O grau de seu envolvimento foi mantido em segredo e ela mesma negou que tomava decisões executivas até sua morte. Número 4. O governo está espionando você. O refrão comum para malucos e teóricos da conspiração por décadas tem sido que o governo está observando todos os nossos movimentos, e não está completamente errado. Com o surgimento de smartphones e da internet, o governo tem acesso sem precedentes a informações sobre seus cidadãos. No rastro do 11 de setembro, a administração Bush iniciou programas de vigilância em massa abrangentes, tanto para estrangeiros quanto para domésticos. As atividades da NSA nos anos seguintes incluíram a absorção e armazenamento de histórico online, e-mails, mediadores, mensagens de texto e muito mais. Edward Snowden revelou muitas dessas informações com seus vazamentos, incluindo como outros governos também estavam implicados. Mesmo que você visse alguém dentro dos Estados Unidos, sua comunicação inteiramente doméstica entre você e sua esposa pode ir de Nova York para Londres e voltar e se envolver no banco de dados. Se você acredita que os governos simplesmente desistiram dessa ideia, deixe seu comentário abaixo. Número 3. Falsa justificativa para a guerra. Em agosto de 64, o USS Maddox disparou um tiro de aviso quando 3 barcos torpedo norte-vietnamitas se aproximaram do Golfo de Tonkin. Depois que os barcos torpedo abriram fogo, o Maddox afundou todos os 3. 2 dias depois, o relato de um segundo ataque levou o presidente Lyndon B. Johnson a autorizar mais uma ação militar no Vietnã. Por anos, as pessoas questionaram essa justificativa. Em um momento, o comandante do navio disse que não estavam certos do ataque. Em outro ponto, eles disseram sim. Estamos absolutamente positivos. E depois, finalmente, mais tarde no mesmo dia, o almirante Sharp disse: sim, estamos certos de que aconteceu. Eventualmente, foi revelado que o segundo ataque era imaginário, com base em comunicações interpretadas erroneamente. Mas as interceptações não foram a última justificativa duvidosa para a guerra. Nos anos 90, George Bush alavancou depoimentos falsos elaborados por uma empresa de relações públicas para iniciar a Guerra do Golfo. Mais de uma década depois, seu filho afirmaria falsamente que o Iraque possuía armas de destruição em massa para justificar uma invasão. Número 2. O escândalo Watergate. Talvez a conspiração política mais conhecida de todos os tempos, o escândalo Watergate, era inimaginável quando ocorreu,
porque as pessoas têm que saber se seus presidentes são corruptos. O escândalo começou quando a administração do presidente republicano Richard Nixon fez escutas telefônicas ilegais e invadiu a sede do Comitê Nacional Democrata. Não sabemos quem ordenou o arrombamento e não sabemos realmente o que os arrombadores estavam fazendo naquela noite. Seu objetivo era adquirir informações sobre a oposição de Nixon na eleição iminente. A prisão dos perpetradores levou a tentativas de Nixon e sua administração de encobrir seu envolvimento. No entanto, evidências crescentes e vazamentos logo explodiram em um escândalo que se tornou sinônimo de desgraça política, levando à renúncia de Nixon. Uma das coisas mais difíceis de recriar e entender agora, olhando para trás, é que não havia sentido de que o presidente poderia mentir para o povo americano. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo. Número 1. A CIA conduziu experimentos de controle mental. A ideia de uma agência governamental tentando controlar a mente das pessoas pode parecer ficção científica, mas realmente aconteceu. Prostitutas atraíam homens para alguns apartamentos e então, uma vez que os homens estavam nos apartamentos, eles eram drogados com LSD e então eles eram basicamente estudados por cientistas da CIA. Na década de 70, uma comissão sobre as atividades da CIA dentro dos Estados Unidos expôs a existência do projeto MK-Ultra, um programa secreto que usava drogas e tortura para manipular os estados mentais de suas vítimas. O Kool-Aid foi misturado com LSD. Foi horrível. Esses experimentos foram conduzidos em prisioneiros em centros de detenção secretos ao redor do mundo, bem como em universidades, hospitais e prisões americanas. A CIA também financiou experimentos brutais, envolvendo terapia eletroconvulsiva em Montreal, Canadá. As vítimas do MK-Ultra incluíam Ken Kesey e Allen Ginsberg. É uma das conspirações mais sombrias lá fora e ainda não sabemos a extensão total disso. Pare de perder dinheiro e comece a fazer vídeos que viralizam e monetizam com facilidade. Clique no link da descrição e comece a faturar com o YouTube. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!